Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. A introdução é uma das partes do texto que mais causa dúvida entre os estudantes. Se você não sabe como começar uma redação, a dica é se inspirar em frases prontas para atrair a atenção do leitor, mas sem perder a originalidade. Tudo que se escreve recebe o nome de redação. No entanto, é possível dividir esse tipo de composição em 3 modalidades: descrição, narração e dissertação. A descrição é um tipo de texto que foca nas características de um objeto, pessoa ou ambiente. A narração tem o papel de contar uma história, com personagens, tempo e lugar. Por fim, a dissertação é um tipo de redação sustentada por argumentos, que geralmente fala sobre um fato real. Entenda o tipo de redação. Cada tipo de redação tem um esquema para escrever o primeiro parágrafo. Na narração, o autor precisa explicar o fato que será narrado e determinar o tempo e lugar. Na descrição, o objetivo da introdução é criar uma primeira impressão de qualquer aspecto de caráter geral. Já na dissertação, o texto se inicia com a apresentação do tema de forma genética, bem como o objetivo. 2. Organize as ideias no rascunho. Não sabe como escrever nas primeiras linhas? Calma. Observe o tema proposto e tente responder algumas perguntas no rascunho. Muitas vezes, para criar uma redação, o aluno precisa interpretar as informações presentes em textos de apoio, imagens, tirinhas e gráficos. O ideal é analisar cada conteúdo com atenção e levantar questionamentos. As questões que movem a sua reflexão sobre o tema são: o que, por quê, para que e para quem, onde, como, com que, quando, quem. Antes de iniciar a redação, você precisa montar um banco de ideias no rascunho. No caso de um texto dissertativo argumentativo, é muito importante montar esquemas com causas, consequências e possíveis soluções. Você também pode esquematizar as ideias em pontos positivos, pontos negativos e intervenção. 3. Primeiro vem a introdução, depois o resto. A introdução é um fio condutor de todas as ideias que serão abordadas no texto. Ela apresenta o que vai ser dito, de forma resumida e superficial. Por esse motivo, é recomendado estar com o primeiro parágrafo pronto antes de escrever o desenvolvimento e a conclusão. 4. Evite ditado popular. Ditos populares e provérbios devem ser evitados no início da dissertação. O uso dessas frases feitas demonstra que o autor não tem criatividade, pois lança mão de expressões batidas. 5. Mencione os argumentos, mas não desenvolva ao escrever a redação dissertativa. Você pode apresentar o tema e apenas mencionar os argumentos que serão abordados no desenvolvimento, mas sem se aprofundar. É importante usar palavras de conexão para ligar as partes da introdução, como é o caso de além do mais, porque, como, no entanto, apesar, e pois. 6. Avalie a coerência. Quando você finalizar o texto, leia a introdução e a conclusão atentamente. Verifique se há coerência entre o início e o fim. Isso garante a construção de sentido para o leitor. Inicie com uma afirmativa. Uma dica que funciona é começar o texto com alguma afirmação relevante para o tema. Veja exemplos. Chegando ao 3º milênio, o homem ainda não conseguiu resolver o problema da miséria. É de conhecimento geral que a qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Faça perguntas. O texto pode ser iniciado com uma indagação que será respondida ao longo do texto. Uma dica é transformar o tema em pergunta. Será a inteligência artificial a grande responsável por transformar a relação entre as pessoas? Qual é a proporção dos danos que o homem civilizado causou nas comunidades indígenas? Como a pesquisa
pesquisa científica pode contribuir com a descoberta de curas para doenças. Recorra a uma retrospectiva histórica. Fazer uma retrospectiva histórica significa falar sobre dados do passado. Veja exemplos. Em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig mudou-se para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVIII e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. O Brasil foi formado pela união de diversas bases étnicas e culturais e, consequentemente, estão presentes em também várias religiões. Use dados estatísticos no começo do primeiro parágrafo. Experimente colocar algum dado estatístico verídico e atual, que tenha ligação com o tema do texto. Segundo o IBGE, o número de desempregados no Brasil é de 12,8 milhões. De acordo com o portal do empreendedor do governo federal, o número de registros de mês já ultrapassa 9 milhões. O Brasil ainda tem 11,3 milhões de analfabetos, segundo o IBGE. Empregue uma citação. Inicie a redação com a citação de algum escritor famoso ou estudioso da área. Lembre-se de colocar a frase entre aspas e referenciar o autor. Um país sem educação utiliza a internet para fazer estupidez. Com um leve susto, aplica-se a frase de Manuel Castells: a disseminação de fake news nas redes sociais. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Apresenta um conceito. Se você já estudou sobre o tema da redação, vale a pena apresentar o conceito no início. Ética é uma palavra de origem grega que tem a ver com a ideia de caráter. Cultura é uma rede de significados que dão sentido ao mundo. O darwinismo social fala sobre a ideia de que existem culturas superiores às outras. Palavras e frases para iniciar um texto. Não existe uma receita de bolo para fazer redação, mas algumas frases ajudam a apresentar o tema de maneira objetiva, clara e direta. Confira a seguir alguns exemplos e veja se um deles combina com o seu texto. Muito se tem discutido, recentemente, acerca de. Muito se discute a importância de. É inegável o fato de que, ao contrário do que muitos acreditam, desde seu surgimento, ao ser trabalhada a questão, nos últimos anos, comenta-se, com frequência, a respeito de. A história afirma. Não faz muitos anos. Cogita-se, com muita frequência. Muito se debate. Há opiniões divergentes quando, neste país, em vista do grande número de, há não muito tempo, grande parte dos, é indiscutível. Assim como na, é comum encontrar, a cada ano, em face da realidade, é comum vermos. Foi somente neste século que torna-se cada vez mais difícil. Muito se discute acerca da. Muitos duvidam. As primeiras 2 décadas do século XX e, sob a perspectiva de uma. O advento da. Quando. O termo underline é usado para. Dentre todos. No final do século XX. Dentre os inúmeros motivos que levaram. Por décadas sucessivas. Hoje, é comum o fato de. Chegando ao 3º milênio. É conhecimento geral que, historicamente, o papel do. A grande preocupação hoje. Desde o processo de. Desde o final de. É notória a necessidade apesar das dificuldades inerentes. Como nunca começar uma redação. Algumas expressões empobrecem o texto e escancaram o despreparo do estudante para produzir uma redação. Veja, abaixo, a lista de expressões para nunca usar no início do primeiro parágrafo. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, atualmente. Ponto e vírgula. Todos sabem. Era uma vez. Você precisa saber que, se você quer escrever boas redações dissertativas, a dica é ler com atenção as dicas da cartilha de redação do Enem. O arquivo também reúne exemplos textos com nota 1000. Ainda tem dúvidas sobre como começar uma redação? Deixe um comentário. Aproveite a visita e veja como fazer uma resenha crítica.